Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se tocar no ungido de Deus significa falar mal do pastor. Olha, isso é uma grande bobagem inventada por esses pastores mercenários para não perderem os seus seguidores e a renda que esses garantem, né, para eles poderem andar de jato e carros de luxo. O versículo geralmente usado para fazer essa ameaça é o Salmo 105:15, que diz: "Não toqueis os meus ungidos e não maltrateis os meus profetas." Valendo-se desse versículo isolado, homens corruptos podem gozar de um tipo de imunidade parlamentar nos meios religiosos, deixando de ser julgados e condenados por seus atos e suas doutrinas e as bobagens que eles falam. Não vai demorar e a legislação terá de incluir o bullying espiritual como crime sem fiança. O assédio e exploração feitos por líderes religiosos têm destruído famílias, têm levado pessoas ao desespero e alguns até à miséria. Os psiquiatras que o digam, tem de pessoas que chegam à loucura por causa da influência desses maus pregadores. A manipulação religiosa é uma forma de lavagem cerebral que deixa sequelas terríveis e muitos incrédulos acabam confundindo isso com o puro cristianismo encontrado na palavra de Deus. É triste nós vermos quantos têm sido vítimas desses lobos vestidos de cordeiro. É comum você encontrar na TV homens corruptos vociferando suas ameaças aos berros contra aqueles que os desafiam, como se fossem guardas de campo de concentração. Obviamente, os seus seguidores mais tímidos e menos conhecedores da palavra de Deus acabam dando o pescoço à coleira. É sabido que o poder corrompe, e não raro a busca por poder mais ferrenha que se pode encontrar é aquela que ocorre dentro do meio religioso. Eu não aguento mais receber spam de um pastor evangélico fazendo campanha para ser presidente da sua denominação. A sua exaltação própria causa nojo na campanha que ele faz de si mesmo. Mas é sabido que o poder e a ameaça também têm um efeito poderoso, e basta ver o que Hitler conseguiu gritando no microfone. Uma nação inteira sucumbiu aos seus apelos e ameaças. Se os cristãos entendessem que hoje não existe um clero, mas apenas dons dados à igreja, e que não existe na doutrina dos apóstolos um homem dirigindo uma congregação, o dom de pastor é universal, não é local. Se os cristãos entendessem isso, eles se libertariam desse jugo e das algemas de medo que esses líderes colocam. Eles passariam a crer na palavra de Deus e não nas promessas vãs de homens corruptos quanto à fé e avarentos, amantes do dinheiro. Não faltam avisos na palavra de Deus contra esses. O versículo do Salmo 105, que é largamente usado por esses líderes, foi escrito para as nações que ameaçavam Israel nos seus primeiros dias. Era um aviso para pessoas do tipo do faraó e outros que queriam escravizar os hebreus quando eram poucos homens em número, agora citando a passagem, quando eram poucos homens em número, sim, muito poucos e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Salmo 105:12. Percebeu como tudo fica mais claro quando nós examinamos o contexto e não o versículo isolado? O alerta ali não era dirigido aos do povo de Deus, mas dirigido aos tiranos que queriam explorar o povo de Deus, como o faraó fazia. Se nós quisermos aplicar esta passagem do Antigo Testamento como um princípio para os nossos dias, eu diria que o alerta cabe aos que se colocam hoje como faraós do atual povo de Deus, tentando explorá-los a todo custo. Ou seja, o aviso é diretamente dirigido a esses pregadores corruptos que exploram as ovelhas do rebanho do Senhor. As ovelhas são os ungidos do Senhor que eles estão explorando. O verbo ungir significa aplicar azeite em alguém. E era assim que as pessoas do Antigo Testamento eram escolhidas para alguma função especial, como reis, sacerdotes, etc. As coisas que foram escritas no Antigo Testamento são tipos e sombras
das coisas atuais e também das que estão no céu. Hoje, todo verdadeiro crente em Jesus tem a unção, ou seja, recebe em si o azeite do Espírito Santo. Na palavra de Deus, o azeite simboliza o Espírito Santo. Todo cristão recebe o Espírito Santo quando é selado após crer em Jesus. Efésios 1, de 13 a 14, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Os ungidos hoje são todos os salvos por Cristo. E o apóstolo João deixa isso muito claro, justamente na passagem onde ele alerta para os cristãos tomarem cuidado com os falsos mestres, que são os predecessores do anticristo, que será então o homem do engano. João diz, em sua carta, João diz o seguinte: filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. E não vos escrevi, porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Deus ungiu, Deus aparelhou cada crente com essa unção, para que ele saiba discernir o que vem de Deus e o que vem do diabo, o pai da mentira. Quando algum desses pregadores promete algo que não é capaz de entregar, ele está mentindo, ele está fazendo a obra de Satanás. Portanto, não caia nessa conversa de não toqueis os meus ungidos, como ameaça contra os que criticam os líderes corruptos, porque a advertência é justamente dirigida aos líderes corruptos, que querem extrair o máximo do povo de Deus, como fazia Faraó. Não é de admirar que isso aconteça hoje na cristandade, não por pessoas declaradamente inimigas, como era o Faraó, mas por aqueles que se dizem pastores do povo. Aconteceu exatamente o mesmo em Israel durante a sua decadência. Veja a passagem a seguir, depois você pode até ler o capítulo inteiro, que é dirigida, obviamente, a Israel e não à igreja, mas também tem um caráter profético, mostrando como Deus irá libertar o seu remanescente de judeus fiéis durante a grande tribulação. Ezequiel 34, de 1 a 31. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmos,
e não apacentar as minhas ovelhas? Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão de mais de pasto. Eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar os bons pastos, senão que pisais o resto de vossos pastos aos vossos pés? E não vos basta beber das águas claras, senão que sujais o resto com os vossos pés?